Oi, gente, eu sou a Gengiva e eu fico ao redor dos dentes e do implante. E hoje eu vim falar de um assunto muito sério pra vocês, que é a periimplantite. Mas, Gengiva, o que é a periimplantite? A periimplantite, vou começar a explicar pela palavra, né? Bom, peri significa ao redor, implante você já sabe, é o parafuso ali, e it significa inflamação. Então, periimplantite é literalmente uma inflamação ao redor do implante. E ela é causada principalmente pelo acúmulo de placa bacteriana que liberam endotoxinas, LPS, e irrita os meus tecidos. Só que se isso não é tratado, primeiro evolui para uma mucosite periimplantar, que é uma inflamação só na gengiva, né? Em mim. E depois para a periimplantite, quando já acontece a perda óssea ao redor do implante. E a periimplantite, ela é parecida com a periodontite. Só que a periodontite é uma inflamação ao redor do dente natural. E aqui, como é periimplantite, a gente tá falando do implante, né? E eu que sou o centro dessa história. Eu sou um parafuso de titânio preso no osso. A gengiva não me cobre, e em cima de mim vem uma coroa natural, que parece um dente natural. Eu sou colocado quando um dente ele não pode mais ser salvo, mas isso não me torna indestrutível. Se a placa bacteriana se acumula, o osso ao meu redor pode ser perdido. E aí eu começo a sofrer as consequências como perda óssea, inflamação, espiras expostas e até o risco de eu ficar móvel com um dente com doença periodontal avançada. Nos casos mais graves, eu posso até precisar ser removido. Com licença, eu sou a bactéria do biofilme e a placa. É muito importante destacar algumas das bactérias que aparecem na periimplantite. Dentre elas, Porphyromonas gingivales, Prevotella intermedia, Treponema denticola, Tannerella forsythia. E eu não apareço do nada, alguém me deixou acumular. Quando a higienização falha, quando não é passado fio dental por baixo da coroa do implante, ou quando não é usado irrigador oral, é aí que eu entro em cena. E quanto mais placa, mais toxina eu produzo e mais inflamação eu causo. E tudo começa com a higiene inadequada ao redor da coroa, porque vocês acham, né, que o implante é mais fácil de cuidar do que um dente natural. Mas não é não, porque ele é mais estreito na base e mais largo na coroa, em cima. Então necessita de muito mais habilidade para fazer a higienização. E se essa placa fica acumulada, primeiro acontece a mucosite, que é a inflamação só em mim, lembra, na gengiva. E aí, sem tratamento, essa mucosite evolui daí para periimplantite, que daí já envolve a perda do osso, e aí... E é nesse espacinho que eu me infiltro. Primeiro eu vou deixar a gengiva vermelha, inchada e dolorida, e se essa inflamação persistir por alguns dias, semanas ou meses, o osso abaixo começa a ser reabsorvido. Essa perda óssea não é uniforme, ela pode ser só de um lado, só na frente, só atrás. A verdade é que só uma tomografia para mostrar exatamente onde. E com o osso indo embora, eu tenho que descer junto, né? Sou obrigada. E aí as espiras começam a aparecer. Espiras é a parte roscada do parafuso, é o que deixa o implante preso. Essas espiras, elas vêm até aqui e elas expostas significam perda óssea moderada e avançada. E quanto mais elas aparecem, mais difícil fica de limpar e mais inflamação acontece. Exatamente. Quando eu vejo a espira exposta, eu penso, tá, agora ficou bem mais fácil. Tem mais retenção, mais biofilme, mais inflamação, mais osso perdido. E vira um ciclo. E eu dou os primeiros sinais como quase sempre, né? Como vermelhidão, sangramento ao escovar, esse tu tem que ficar ligado, como inchaço e como retração gengival, né? Que daí as espiras começam a ficar expostas. Daí depois vem o mau cheiro, o gosto ruim, o pus, até a afta podem ter perto do implante, mas aí também não é tão comum. E se a situação progride, minhas espiras aparecem, a região escurece, eu posso ficar móvel e até a coroa pode começar a balançar. Aliás, às vezes nem é a bactéria que inicia o problema. Se a coroa afrouxa, isso acontece com o tempo, ela balança e irrita a gengiva. Isso já abre espaço para inflamação. E se tu abre espaço, eu entro. Pior que é muito simples de resolver. O dentista só tem que apertar ali na parte da coroa. Mas se o paciente some por anos, daí que vira um problemão. No primeiro sinal, já é recomendado que tu procure atendimento. Qualquer dor, inchaço, sangramento ao redor do implante, ele precisa ser avaliado. E olha só, colutórios até ajudam, mas eles não vão substituir a raspagem profissional. E quando descoberto cedo, o tratamento funciona muito bem. Raspagem, limpeza profissional e controle de placa. Isso inclui curetas especiais para implantes, ultrassom com pontas específicas, polimento da superfície, irrigação com antissépticos e, às vezes, antibiótico. Tá aí meu pesadelo.
remoção de biofilme e descontaminação. Laser, clorexidina, jateamento de glicina, tudo isso me atrapalha. Se a perda óssea já é maior, aí entra a cirurgia. E nela a gente precisa levantar o retalho, limpar, raspar, descontaminar e reposicionar o retalho de novo. E quando possível, até regeneração óssea guiada com biomateriais, membranas, técnicas regenerativas, mas nem sempre dá para regenerar, depende do defeito. Quando a minha retração tá grande, daí dá pra fazer um enxerto em mim, um enxerto gengival, que daí cobre as minhas exposições e também melhora a proteção. Mas se quase todo o osso se perde, eu preciso ser removido. É a forma mais segura de preservar o que sobrou. E tem algumas condições que me ajudam muito, tá? Por exemplo, higiene deficiente, tabagismo, histórico prévio de periodontite, diabetes não controlada e até a genética, tá? Porque quem tem histórico familiar de doença periodontal agressiva vai ter a tendência inflamatória maior. Perimplantite pode me fazer cair? Sim. Na fase avançada, fico móvel e preciso ser removido. E a gengiva, eu consigo evitar isso? Lógico, com higiene impecável e consultas semestrais, que vocês esquecem das consultas semestrais, porque se tu não conseguir identificar que tá tendo uma perimplantite ali, quem vai identificar é o teu dentista. Só que como é que teu dentista vai identificar se tu não vai nele? E perimplantite tem cura? Olha, ela pode até ser controlada, mas nem sempre ela é totalmente revertida. Então, o indicado é quanto mais cedo tu for fazer o tratamento, maior vai ser a tua chance de estabilizar. Use o fio dental adequado, passando por baixo da coroa. E uma dica, o irrigador oral ajuda demais. E consultas a cada 6 meses. O dentista radiografa, examina, verifica a inflamação e aperta a coroa se precisar. A periplantite, ela não é inevitável. Porque ela evolui rápido se você não cuidar. E quando eu chego ao osso, aí complica, né? Com higiene correta e manutenção semestral, O implante dura por anos.